Profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 47, a partir do primeiro versículo até o versículo número 12. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Pai amado, mais uma vez, no nome de Jesus, buscamos tua presença. Que essa visão tão estranha de Ezequiel faça sentido para nós hoje aqui em Bragança Paulista. Nossa igreja se chama Manancial. E esse texto fala de águas que fluem, manancial, como Jesus disse que seria. Ele também disse que aqueles que crescem nele, como nós cremos, teriam dentro de si fontes a jorrar para a vida eterna. E a tua palavra diz que Jesus se referiu ao Espírito Santo, como foi dito na abertura desse culto. E nós clamamos pela ação do teu Espírito, não apenas nos empoderando, mas nos abrindo os olhos e o entendimento do coração, para enxergarmos a tua vontade e aprendermos a viver de acordo com aquilo que tu esperas de nós. Pedimos a tua bênção para essa mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns anos atrás, Deus moveu, como eu já tenho dito aqui algumas vezes, o meu coração, e ele usou um casal de pastores da Igreja Batista do Povo, que foram meus mentores durante uma época de grande crise que eu vivi. E esse casal foi usado para me orientar naquilo que eu precisava mudar na minha vida. E a principal mudança que ocorreu
foi o início de uma prática de fazer contemplações. Aos sábados, sempre que eu podia, eu me retirava da cidade de São Paulo, onde eu morava, sozinho, ia para algum lugar onde houvesse bastante natureza e passava o dia todo lá, contemplando as obras que Deus fez. Quem mora em São Paulo, numa grande cidade como Bragança, tropeça o tempo inteiro em conquistas e feitos humanos, sobretudo a tecnologia e coisas que o homem fez. E com isso acaba perdendo a oportunidade de ver, contemplar e gastar tempo olhando o que Deus fez com os seus próprios dedos. Quando nós fazemos isso, quando nós nos dispomos a esse tipo de exercício, nós descobrimos coisas maravilhosas em Deus. É preciso gastar tempo. E eu gastava o dia todo, né? E era uma fonte de prazer muito grande ir para esses lugares, sempre sozinho, lugares isolados, porque eu queria cantar e adorar a Deus, e eu canto muito mal, então não podia ter ninguém perto, nem demônio, nenhum deles ia resistir. E eu cantava e adorava a Deus, e orava o tempo inteiro, andando, olhando, né, e vendo as coisas que Deus fez. E ao final de um bom período de contemplação, eu abria a palavra e registrava aquilo que Deus estava me ensinando, né, naquela experiência. E um dos textos que mexeu muito comigo, dentro dessa experiência, foi exatamente o texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel. Eu havia feito uma contemplação, por engano, na cidade de Piracicaba. Eu peguei o carro com a intenção de ir para um outro lugar que eu não consegui encontrar. E naquela época não tinha Waze ainda, né? Então eu tinha que seguir pelas estradas e eu acabei chegando à cidade de Piracicaba, um bocadinho longe de casa. Eu tinha que voltar no mesmo dia, porque no dia seguinte tinha que estar na igreja, né? E acabei, então, parando na cidade de Piracicaba e fazendo a minha contemplação, diferentemente do que eu estava acostumado, né? Num lugar mais urbano. Ali eu procurei um local mais isolado dentro do rio de Piracicaba, que naquela época era ainda muito vistoso, muito bonito. E depois eu fui até o aquário municipal, sem muita expectativa, porque aquário de uma cidadezinha do interior e tal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreso. Havia, dentro daquele aquário, uma variedade absurda de peixes diferentes, né? Peixes de tudo quanto era cor, de tudo quanto era tamanho, de tudo quanto era forma, né? E quando eu fui para o texto de Ezequiel 47, eu vi como o Espírito Santo estava casando as coisas. Porque a visão de Ezequiel, ela é riquíssima. Eu tenho certeza que você já ouviu vários sermões a respeito dos rios, né, do rio que flui, e de como ele vai se aprofundando à medida que você caminha nele, né? Temos músicas de avivamento, inclusive, ligadas a essa passagem, mas eu, pelo menos, nunca tinha ouvido nenhuma mensagem a respeito dos seres vivos que aparecem nessa mensagem, né? Fala-se muito das águas transformadoras, purificadoras e potencializadoras. Mas hoje eu queria que nós olhássemos para os seres vivos que aparecem no texto e que Deus fez questão de mostrar a Ezequiel. Desde o capítulo 40, se não me engano, 41 ou 42, eu não tenho muita certeza, Ezequiel tem uma visão que ele divide em capítulos, não é ele, né? Quem dividiu o livro fez isso, mas aparece um homem. Ele não chama de anjo. Ezequiel teve visões muito esquisitas, né? Um dos meus prazeres prediletos na primeira aula de
hermenêutica bíblica, eu sempre dava um exercício doido para os meus alunos, coitadinhos, né? Ler o primeiro capítulo de Ezequiel e fazer um desenho, porque Ezequiel ele tem uma visão do céu. Ele vê os céus abertos, ele fala isso, viu os céus abertos e vi Deus. E ele começa a descrever o que ele viu. Então, faça um desenho, né? E os coitadinhos tentavam fazer. Se você ler Ezequiel capítulo 1, você vai ficar confuso e muito confuso. Você começa a entender o que ele está falando, ele a pouco banana tudo, e ele tenta explicar, e ele volta, e ele se esforça, e quanto mais ele explica, menos você entende. Porque as coisas de Deus não são discerníveis aos olhos humanos. Esse é o propósito do exercício. Além de me divertir um pouquinho com o sofrimento dos alunos, o propósito é também mostrar para eles que as coisas de Deus não são óbvias, não são evidentes. Né? Deus não cabe na nossa razão. E não cabe mesmo. Mas aquilo que ele revela, ele espera que nós entendamos. O nosso novo moto fala sobre caminhos de Deus e aprender as coisas de Deus com ele. É uma oração que daqui a pouco nós vamos recitar, que invoca o poder de Deus de elucidação, de compreensão, de aprendizado daquilo que Deus está fazendo ou deseja fazer na nossa vida ao longo do nosso caminho. Caminho significa andar, significa não estar estagnado, parado, morto, inerte, significa progredir. E é nessa progressão, nesse caminho, nesse andar com Deus, que nós descobrimos como Deus é. Enoque é o maior exemplo disso. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Eu fico imaginando o que é que aconteceu durante o caminho de Enoque. E eu invejo, boa inveja, né? Falamos de inveja na aula, essa experiência de Enoque. Né? Um envolvimento tão profundo, tão íntimo com Deus, por meio das coisas que Ele revela na sua criação, que nos transforma, nos tira do mundo, literalmente, como aconteceu com Enoque. Nesse texto, nós vamos perceber como a glória de Deus se mostra nas coisas que Ele criou e que muitas vezes o diabo e a nossa carne escondem de nós para nos esquecermos de quem Deus é e de como Deus é. Nesse texto, nós vamos ver que a criatividade de Deus não tem limites, não tem fronteiras. O texto fala de Deus e mostra que Deus é contra uma porção de coisas. Lembra da piadinha que fala do fulano de tal é do contra? Né? Deus é do contra também, em vários aspectos. E mostra isso na sua criação extremamente esplendorosa. Primeira coisa, Deus é contra a mesmice. Deus é contra a monotonia. Quem pensa que a vida com Deus, seja lá no céu, seja aqui na terra, é algo monótono, está dominado pela carne e pelo demônio. Pode expulsar, porque é demônio. Deus abomina, odeia, detesta monotonia, mesmice. Uma das coisas que Jesus se define ser é vida. E basta você pensar em qualquer forma de vida e você vai ver que ela é tudo menos estática. Vida é dinâmica. Uma das coisas que mais choca, eu só acredito porque os cientistas dizem que é verdade e eles juram que é verdade. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas todas as substâncias, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que existe no nosso mundo é formado por átomos, não é? Não é isso? Eu nunca vi nenhum, duvido que alguém tenha visto um átomo, mas eles dizem que são átomos. E o que é que são esses benditos átomos? São partículas formadas por partículas menores ainda, né, que ficam paradas? Não, girando o tempo todo. Aí eu fico pensando no átomo de uma chapa de aço.
Você sabia que a chapa de aço, que parece impenetrável, é formada por partículas que ficam girando dentro dela, com espaços entre elas para poder girar? Como é possível isso? Não sei, mas é assim que é. Porque Deus fez assim. Deus não quer nada parado. Deus não quer nada estático. Deus não quer nada inerte. Inércia tem a ver com morte. E morte não tem nada a ver com Deus. Deus é vida. Deus é movimento. Deus é ação. Deus é contra a mesmice. Se eu fosse Deus e eu resolvesse criar um mundo. Puxa vida, o mundo podia ter flores. Para agradar as mulheres, né? Nem todas. A minha esposa não gosta de receber flores. Ela prefere bombons. Também acho que são mais úteis. Né? Mas flor é bonito. Né? Ela gosta de flor. Ela diz que não gosta de ganhar flor, mas na minha casa tem 102 vasos de plantas. Eu sei porque sou eu que rego e eu contei. Né? Então, ela gosta de flor, sim. 102. Veja bem, eu resolvi criar flores. Mas assim, eu não vou fazer um tipo de flor. Eu sou Deus. Então eu vou fazer assim, rosa, margarida, girassol, porque tem quem goste. Não sei quem, mas enfim. Né? Foi assim que Deus fez? Não. Ele resolveu criar rosas. Quantos tipos de rosas? Né? Uma das coisas incompreensíveis para mim na infância era a cor de rosa. Porque tem rosa, cor de rosa, tem rosa branca, rosa vermelha, rosa isso, rosa aquilo, rosa preta. Ora, enfim, por que Deus fez isso? Porque Ele não gosta de coisinhas iguais. Vou criar os passarinhos. Os passarinhos, coisa maravilhosa, passarinho. Acordar de manhã ouvindo os passarinhos lá na minha chácara, a coisa mais divina que existe. É maravilhoso. Embora tenha maritaca também, não deixa de ser passarinho. Né? Mas, enfim, é lindo. Deus podia ter criado uma espécie de passarinho. Não estava bom? Né? Não, ele cria um monte de espécies diferentes, com capacidade de se reproduzirem e se multiplicarem em subespécies. A coisa não para, a vida não para, ela é fluida, dinâmica e que extravasa a capacidade de imaginação. Quando eu fazia contemplação na Serra, na Mata Atlântica, né, eu ficava assim, abismado. Não eram só animais, as plantas. E eu ficava imaginando o rei da Espanha ou de Portugal, encomendando para um desenhista que viesse ao Novo Mundo, aqui no Brasil, para retratar a mata. Ele ia ficar louco. Né? Porque num espaço de 10 metros quadrados de Mata Atlântica intocada, você tem centenas de espécies de plantas. Isso para não falar dos insetos, que são seres vivos, que estão ali convivendo de uma maneira assim. É algo... Uou, precisa disso tudo? Não! Mas Deus fez assim, abundantemente exuberante. Porque Deus é exuberante. Deus é contra a mesmice. Deus é contra a monotonia. O texto fala de abundância. Na minha versão, no versículo número 7, diz assim: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Abundância de árvores, não era uma ou outra, é um monte. Verso número 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Criaturas que vivem em enxames, cardume de peixe, aquele monte de peixinho, né? As baleias que agradecem, né?
os pescadores também, todos juntos. Aves, alguns tipos de aves, elas voam em conjunto, e eu não sei como, elas fazem a mesma manobra, nas mesmas direções, todas ao mesmo tempo, né? É algo impressionante de ficar assistindo, de ficar vendo. Né? Aquelas centenas de aves voando todas juntas, e de repente elas mudam de direção, depois mudam de novo, como se fosse o único ser. Né? É algo maravilhoso. Criaturas que vivem em enxames, porque Deus gosta de vida abundante. Versículo número 10. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será o peixe, ou como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. O texto está falando de que essas águas purificadoras do rio desceriam até onde está o Mar Morto. E é por isso que ele fala que quando as águas chegassem ao Mar Morto, né, que é o Arabá, o mar se encheria de vida. Vida comparada, nesse versículo aqui, com a vida existente no Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo tem toda espécie de peixes para aquela região, né? Para nós, no mapa, o Mar Mediterrâneo é pequenininho, mas para Israel é enorme, né? E Deus diz que essas águas purificadoras purificariam até o Mar Morto, produzindo vida, e vida exuberante e em grande abundância, porque assim Deus deseja. O verso número 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos. Toda sorte de árvore com fruto. Isso fala de quê? Do Éden. Lembra do jardim? Lembra. Pensa no jardim do Éden, né? Onde Adão e Eva viviam. Toda sorte de árvore frutífera estava à disposição deles, e assim estará também, porque aquilo que Deus revelou no Éden voltará a se revelar, como Deus mostrou para Ezequiel, por meio dessa visão das águas purificadoras. Não é só um tipo de fruto, não é só um tipo de árvore, mas todo tipo de árvore com todo tipo de fruto. E depois ele fala que as folhas dessas árvores serão úteis como remédio, né? A ideia haverá abundância de saúde. Uma das coisas boas, principalmente na minha idade, para pensar na eternidade, é que nós teremos muito prazer na vida eterna. E um dos prazeres maiores que a gente tem é o de comer, como o intervalo entre a escola dominical e o culto mostram claramente, não é? Pois nós teremos esse prazer no céu. E aí vai haver todo tipo de comida disponível para nós, por toda a eternidade e sem necessidade de pagar por ela. Gente, o texto fala de abundância. O texto diz que Deus é contra a mesmice e monotonia. O texto fala de espécies diferentes. Versículo número 9 fala toda criatura vivente. No versículo 9 e 10 diz, muitíssimo peixe, segundo suas espécies. Na minha versão, muitíssimo peixe. No versículo 10, multidão excessiva. Multidão excessiva de seres viventes. Não de gente, mas de seres viventes. Porque Deus não criou apenas seres humanos. Ele criou todo tipo de vida. E a vida explode. Eu fico imaginando um viajante do espaço passando pelo sistema solar, né? Vindo de fora para dentro, né? Então ele chega lá no último planeta, né? O Plutão, que nem planeta mais mas enfim, ele vem vindo, como uma sonda que foi enviada, né? Mostrou.
só rocha ou gás, ou rocha ou gás, rocha, gás. Aí, de repente, ele chega à terra. Outra cor, água, nuvens e vida. Vida, mas vida, vida de todo tipo, de todo jeito, de toda espécie, vida. É algo incrível. O poder da água gerar vida é impressionante. Quando eu fiz contemplação num parque próximo do Rio de Janeiro, no entorno aqui da tríplice fronteira, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ali eu fotografei, né? Plantas nascendo em cima de rochas, plantas nascendo em cima da pedra. Como pode, né? Vida sendo gerada dentro de uma pedra. E Deus falou comigo, mesmo o coração mais empedernido pode ter vida pelo poder do meu Espírito. Deus não quer mesmice. Deus não quer monotonia. Pensa comigo. O mundo hoje fala bastante em pluralidade, não é? Temos que ser plurais. E temos mesmo. Deus é plural, né? Mas a verdadeira pluralidade é aquela que Deus criou. Gente, como é que a Bíblia diz? Quem é o povo de Deus? Gente de todas as nações, gente de todas as tribos, gente de todos os povos, gente de todas as línguas, gente de todo lugar, gente de todo tipo, gente com todo tipo de dom, com todo tipo de capacidade para servir ao Senhor. Nós, como crentes, e todos são assim, temos a tendência de achar que todo crente em Jesus tem que ser parecido conosco. Porque o nosso jeito de servirmos a Deus é o melhor. Se a gente não achasse que era o melhor, a gente fazia diferente, né? Então, todo mundo tem que servir a Deus do jeito que a gente serve, se vestir do jeito que a gente se veste, cantar a música que a gente canta, gostar daquilo que a gente gosta. Deus é contra a mesmice. Deus é contra a monotonia. Deus quer pluralidade. É por isso que o corpo de Cristo tem uma diversidade imensa. É por isso que Deus, por meio do Espírito Santo, distribui dons diferentes. Né? Paulo fala, acaso todos têm o dom de curar? Acaso todos têm o dom de revelação? Né? Falam em línguas todos? Há uma variedade, porque Deus quer variedade. Esse é o caminho dele, o caminho da variedade. Precisamos, então, irmãos, reconhecer os membros do corpo de Cristo que são muito diferentes de nós. Deus ama a diversidade, Deus ama a pluralidade, Deus ama a criatividade. Fiquei muito orgulhoso de ver membros da nossa igreja, aqui, Manancial, né, exercendo atividades artísticas no principal expositor cristão do Brasil, que foi a Expo Cristã, semana passada, lá em São Paulo, né? Gente atuando como ator, atriz, gente atuando como diretor, roteirista, gente que produz história, desenho, tudo da nossa igreja, né? E eu fiquei todo cheio de... Sou o pastor deles. São meus irmãos em Cristo. Ah, que bênção. Mas o texto fala também que Deus é contra a mediocridade. Lógico. Se Deus é contra a mesmice, ele vai ser contra a mediocridade. Não sei se você já parou para pensar no sentido da palavra mediocridade. O melhor exemplo que eu tenho é de um irmão em Cristo, um amigo da minha juventude. O nome dele é Mauro. E nós somos contemporâneos de escola. E o Mauro era muito diferente de mim, né? Eu me esforçava que nem um condenado para fechar todas as notas e não ter que fazer exame. Naquela época, se você fizesse 49 pontos ao longo do ano, em cada disciplina, você fechava e não precisava fazer exame.
Quem não fazia os 49, fazia exame precisando do que faltava para 49. E se não passasse, você tinha a oportunidade de fazer segunda época. Um segundo exame, né, daquela mesma disciplina para completar o que faltava. Só que para a segunda época você só podia fazer 3 disciplinas. Era uma moleza, né? Pois bem, um dia conversando com o Mauro, ele falou: Weber, você é louco? Você se mata o ano todo? Eu falei: ué, por quê? O que você faz? Ah, cara, eu tenho direitos. Eu tenho direito de fazer exame de todas as matérias. Por que eu vou me esforçar para fechar? Eu faço exame de todas. E ainda escolho as 3 mais difíceis para ficar de segunda época. Isso se chama mediocridade. Tanto é que ele perdeu 2 vezes, né? Ele não conseguiu passar na segunda época e perdeu o ano inteiro. 2 vezes. Mediocridade é você fazer o mínimo necessário. Deus abomina esse tipo de coisa. Basta olhar o que ele fez. O que ele faz é sempre o máximo. Está sempre sobrando, nunca faltando. Na narrativa de Ezequiel 47, você percebe que o homem, né, que ele chama de homem de bronze, né, o conduz em direção ao rio. E à medida que ele entra no rio, as águas vão se aprofundando. Ele fala de côvados, né? Dá mais ou menos 530 metros os 1000 côvados. São mais ou menos 530 metros. Então, a cada 530 metros, a água se aprofundava. Começou pelos tornozelos, foi até o joelho, depois foi até a cintura, até o momento em que ele não podia mais andar. Ele teria que atravessar a nado. As águas se aprofundavam, a profundidade só aumenta na narrativa. Nada na nossa vida com Deus, nada na nossa relação com Deus deve ser raso. Nada. Deus espera que nós nos aprofundemos na nossa relação com Ele. Sempre, cada vez mais. Por isso Ele inventou a eternidade. Na eternidade nós teremos descobertas a cada dia, como eu não canso de dizer para os irmãos. A cada dia Deus vai nos revelar algo novo. E nós vamos ficar deslumbrados. E no dia seguinte, outro algo novo. E nós vamos nos deslumbrar. E no outro dia, mais algo novo. E nós vamos nos deslumbrar. Eternamente nos deslumbrando com o Deus eterno. É isso que é eternidade. Deus não gosta de mesmice. E Deus odeia a mediocridade. Por isso, nada pode ser raso na nossa relação com Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo número 3. Efésios, capítulo número 3, versículos 17 a 19. Mais fácil ler aqui, né? Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que sejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento para que sejam cheios. A outra versão fala tomados da plenitude de Deus. Deus espera que nós sejamos tomados da sua plenitude. Imagina o que significa isso. Em 2 Coríntios 2:10, diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que foi invocado no início desse culto pelo irmão Fabiano, o Espírito Santo que Jesus prometeu aos apóstolos que desceria no dia de Pentecostes sobre eles, o Espírito Santo que nos constitui como corpo de Cristo, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo,
Esse mesmo Espírito quer que nós sejamos tomados das profundezas de Deus, porque esse Espírito perscruta as profundezas de Deus. Portanto, qualquer conhecimento, qualquer relação, qualquer ligação rasa com Deus, ele abomina. Deus espera que nós mergulhemos na sua intimidade. E como o Espírito, sondemos as profundezas de Deus. Ninguém na vida cristã deve ser raso, medíocre. Lembra da parábola dos talentos, ou parábola das minas, conforme Lucas? O patrão distribuiu valores diferentes para pessoas diferentes, com capacidades diferentes. Mas ele esperava a mesma coisa de todos. O quê? Que eles multiplicassem. Que eles produzissem a partir daquilo. Quem é que foi condenado? Quem roubou? Não, ele não roubou nada. Ele devolveu, toma aqui o que é teu. E, miserável, vai para as trevas exteriores. Por quê? Ele prejudicou o patrão? Lógico. Ele não multiplicou aquilo que lhe foi dado. Deus espera que nós prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo número 6, versículo número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o insondável, conhecer o eterno. A Bíblia fala da riqueza da glória de Deus. Portanto, nossa vida, nosso culto, tem de refletir essa riqueza. Nosso culto não pode ser morno. Lembra o que Jesus falou sobre a igreja morna? Não pode haver mordidão, não pode haver mediocridade. Tem que fazer o culto. Então tá, vamos lá. A gente lê um texto, faz uma oração, pronto, canta uma música, está feito. Não. A criatividade abusada que o texto menciona fala de Deus. E Deus é contra a mesmice, Deus é contra a mediocridade, e Deus é contra estabelecer limites a seu poder. Veja o último versículo de Ezequiel, que nós lemos, versículo 12 de Ezequiel 47. De onde saem as águas que produzem tamanho efeito no seu percurso? Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Desde o primeiro versículo, o homem que guiava Ezequiel mostra águas saindo de debaixo do altar, do santuário, da casa de Deus, da casa de oração para todos os povos, da fonte de toda a graça, da fonte de toda a misericórdia em favor dos homens. É da casa de Deus, do altar, do local de adoração, do local de envolvimento espiritual e íntimo com Deus, que saem as águas que produzem tudo aquilo que a gente viu na mensagem de hoje. Deus provê saúde, Deus provê alegria, Deus provê riqueza de vida a partir do altar, a partir da adoração, a partir do sacrifício, a partir do local da aliança, do relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Não há limites para o poder de Deus agir, como diz um hino, desde que a pessoa esteja colocada no altar de Deus, adorando a Deus, se envolvendo com Deus, conhecendo as profundezas de Deus. Quando nós nos achegamos verdadeiramente a Deus, quando nos aprofundamos nele, nós descobrimos o seu poder. E descobrimos que esse poder não tem limite. Não tem limite na criatividade,
porque Deus é contra a monotonia. Não tem limite na profundidade, porque Deus é contra a mediocridade, a superficialidade. E não tem limite o seu amor, revelado em Cristo, para salvar até o mais vil pecador. Nós temos a tendência de achar que as pessoas que estão mergulhadas no pecado, totalmente afastadas de Deus, são irrecuperáveis. Errado. Jesus encontrou uma mulher carregada de pecado junto ao poço. E o texto de João 4 mostra que, apesar da vida totalmente torta e errada daquela mulher, ela tinha uma sede profunda de adorar a Deus. Quando descobre que Jesus é um profeta, diz: eu quero adorar a Deus, como eu faço? E Jesus deu a água da vida para ela e a transformou-a numa adoradora. Jesus encontrou um homem carregado de miséria. No tanque onde as pessoas, quando vissem a água agitada, tinham que mergulhar para serem curadas de algum mal. Ele foi lá e curou aquele coxo. 38 anos preso a uma enfermidade, aguardando alguma intervenção de Deus. Carregado de miséria, Jesus o liberta da miséria completamente. Jesus encontrou um homem carregado de religião, Nicodemos, e diz a ele que ele precisava nascer de novo. Todo tipo de pessoa, seja carregado de miséria, seja carregado de religião ou religiosidade, tanto faz. O poder de Deus alcança a todos e os transforma e os redime. Não há limites para o poder de Deus agir por causa do ilimitado amor que Deus tem pelos pecadores. E quando Jesus instituiu a ceia, ele disse que o seu corpo e o seu sangue seriam derramados, partidos, em favor daqueles que crescem, fossem eles quem fossem. E como eu tenho dito aqui, ele ofereceu o primeiro bocado a Judas, dando a Judas a chance de mudar e ser recebido por Jesus, como Pedro foi, depois de negá-lo durante 3 vezes. Não há limites para o poder de Deus agir. Portanto, não pode haver limites para a nossa interação com Ele. Que as águas purificadoras de Ezequiel 47 purifiquem a nossa mente. Não apenas o nosso coração, como o sangue de Cristo faz, mas a nossa mente, para entendermos o que é que Deus espera de nós. Que Ele nos abençoe.